Salve, salve, meus irmãos, salve, salve, minhas irmãs. Hoje vamos dar início a mais uma semana de lives e hoje com a convidada especial, Paulinha Bandarra. Já vou chamar ela aqui para que nós possamos. Muito bem-vindas. Que nossos pais e mães orixás nos abençoem. Olha ela aí. Olá! E aí, Paulinha, como é que você tá? Axé, tô bem. Gente, eu fiz uma trambicagem com o celular aqui, então eu tô tentando não mexer nele pra ele não cair. Bem, graças a Deus também. Fazendo uma macumba aí, fazendo a firmeza do celular. Olha, se eu mostrar onde ele tá, vocês vão entender o que que é macumba. Tá em cima do alguidar, né? Olha, eu vou só mostrar um negocinho pra vocês terem noção como não é mentira. A gente usa todos os elementos. Muito bom, Paulinho. Então estamos ao vivo aí para a gente conversar um pouquinho sobre o culto dentro de casa, o culto da Umbanda dentro de casa, como a gente pode cultuar a Umbanda dentro de casa, né? Como isso é possível fazer isso, né? Estando longe do terreiro, ou ainda mais, né? Não tendo um sacerdote ou uma sacerdotisa junto para nos guiar, né? A gente fica um pouco perdido com isso. E eu acho que você pode falar muita coisa aí, porque eu vi que você está postando bastante coisa sobre esse assunto. Paulinha, para quem não conhece, ela é coordenadora aí da página Banda, também é minha irmã de fé lá no Pena Branca fazendo o sacerdócio, né? Se apresenta aí, Aliás, Paulinha, para quem não te parabéns, conhece. né? Parabéns, É, 27 parabéns de para abril, nós. dia do sacerdote. Quero parabenizar todos. Eu vi que a Tati Fischer entrou. Um beijo, sacerdotisa maravilhosa. E a todos que passarem por aqui ou que estiverem por aqui com a gente. Eu sou a Paulinha Bandarra, entrei na Umbanda há uns anos, de uma forma. Eu falo que eu entrei por amor mesmo. Eu vim de uma base católica e durante muito tempo eu me senti um pouco vazia ali dentro do catolicismo, né, sentindo falta de alguma coisa. Depois fiquei uns anos sem frequentar nada religioso, nunca deixei de me conectar com Deus, mas nunca mais fiquei uns anos, uns bons anos sem frequentar uma igreja ou uma religião. Até que em um determinado momento isso começou a me fazer falta, eu fui procurar o kardecismo, porque eu sempre acreditei em espírito. E aí no catecismo, eu não conseguia, não ia, não era o meu lugar. Até que uma amiga que mora em Londrina me convidou para conhecer um terreiro de candomblé. Era Uhum. uma festa de herê, de uma mãe de santo lá renomadíssima, que foi assassinada brutalmente, inclusive, foi uma morte bem trágica, de um surto psicótico do vizinho, falou que ela estava com o demônio no corpo, e assassinou ela e a neta dentro do terreiro. Então, mas enfim, eu tive a sorte e a honra de conhecer o terreiro dela numa festa de herê. Quando eu volto Nossa. de viagem, quando eu volto para Rio Preto, sou aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, quando eu Uhum. volto, a minha vizinha falou: vamos num terreiro de Umbanda? Eu falei: Umbanda? Não conheço Umbanda, que eu não tinha ouvido falar realmente. E aí, a hora que eu entrei, é aquilo que todo mundo já sabe, né? O cheiro da Né? defumação, que eu olhei o congá, o brado do caboclo, aquilo me tomou. Era uma festa de herê. Eu precisei na segunda vez num terreiro como festa de herê. E foi. Eu só chorava dizendo assim: eu tô em casa, eu me senti em casa. E a partir Ai, daí eu nunca mais parei. muito bom, né? E dizem, né, as melhores giras para se ir para conhecer a Umbanda é gira de Erê e gira de Exu, né? Pois é. Eu já Aí, pisei de cara na né? Jerê. Acaba conhecendo como é a Umbanda mesmo, né? Por que Exu e Erê, né? Exu, quando eu digo Exu e Pombagira tá incluso, na verdade, linha da esquerda, né? Tanto Exu quanto Pombagira a gente não pode excluir um nem outro, né? A gente tem que falar das duas juntas, né? Então, quando a gente fala de Erê, é porque a gente está falando da essência, né? Da pureza, da casa, do terreiro, daquela dirigente, daquele dirigente, dos médiuns, né? E aquilo fica escancarado, assim como Exu e Pombagira, né? Que deixa muito à mostra nossas sombras. E ambos são muito certeiros, né? Vão lá dentro, de fato, né? Ah, Não tirando o mérito dos outros guias, mas esses dois em não. específico. O Herê vai lá na sua essência, no seu coração. Pombagira e Exu vão lá na sua essência, do seu interior, lá daquilo que você não quer ver, nem ouvir, e fala, é isso aqui, acorda aí, né? É surreal. E Herê, eu falo que quando tem gira mista, né? Então, pô, é Preto Velho e Herê.
Muita gente não quer passar com erê, né? Porque olha a imagem de uma criança e ai, é muita brincadeira, mas eu falo, gente, se vocês soubessem assim, o poder que tem você passar com uma É. entidade, um erê, assim, a alegria que ele te transforma, cura, trabalha muito com cura, abertura de caminho. Uhum, É incrível, né? É incrível esse com mundo. certeza. E aí, agora me diz, como que você está se virando aí para fazer suas macumba em casa? Então, né, isso é um tabu, assim, né, para muitos. Ainda acho que já Uhum, melhoramos. Agora, em quarentena, acho que somos obrigados a olhar para isso e é. desfazer algumas amarras, É o momento porque a mais gente. importante para a gente poder se conectar com a espiritualidade, né? Aquilo que não estavam fazendo, mesmo indo para o terreiro, agora tem que fazer, não indo para o Agora, terreiro. exatamente, exatamente. E eu tenho enfrentado algumas coisas. Eu moro, eu, meu marido e minha cachorrinha. Meu marido não é um bandista. Ele, sim, respeita. Meu congá fica aqui fora. Minha macumba tudo acontece aqui fora, de casa, assim. Ele respeita, mas ele não é. Então, eu também devo respeito a ele. E ele, uma vez, me pediu. Ele falou, olha, eu só não queria te ver incorporada. Não queria estar vendo você incorporado, porque eu acho meio esquisito. E eu sempre respeitei. Então, assim, Sim. a incorporação para mim, ela é realmente uma última instância, assim. Quando estava com o terreiro aberto, tudo, e às vezes assim, não ia ter trabalho, minha mãe não estava muito bem, aí eu sentia necessidade, ok, eu trazia uma preta velha ou um guia aqui em casa para atender minha mãe, para ajudar. Mas eu olho muito a incorporação dentro de casa. Se você é um médium já, um sacerdote, já tem o seu desenvolvimento feito, sabe quem são seus guias, sabe como atuar com seus guias. Eu acho que tranquilo, você cria uma rotina, né? É importante ter Uhum, data, hora, local, sim. e traz eles. É excelente, lógico que é excelente. Mas eu tenho feito, eu trago assim numa extrema necessidade. De resto, eu me conecto com eles de outras formas. Então, eu até coloquei alguns elementos. Então, a gente tem um incenso, a gente tem uma música, a gente tem o silêncio, a meditação, a oração. Como eu me conecto com eles aqui em casa no meu dia a dia é de diversas formas e em diversos horários do meu dia. Sim. Agora, semana retrasada, por exemplo, semana passada ou retrasada, eu senti a necessidade, eu precisava de um colo. Eu precisava de um colo. Eu estava me sentindo fraca, eu estava me sentindo triste, eu estava precisando de um colo, e era um colo que só poderia ser de preto velho, aquele colo gostoso. E aí eu falei, Uhum, como é que eu vou fazer? Porque eu estou sozinha, né? Eu não posso pedir para o meu marido vir me ajudar, porque é uma questão de respeito. Eu coloquei meu celularzinho, sem música, sem nada. Eu falei, eu vou gravar, porque se a preta velha vem e passa algum recado que eu não me atento, porque às vezes a gente se preocupa muito com o que a gente quer ouvir. E tem uhum, outros recados que a gente vai entender depois ao longo do tempo. Então sim. eu coloquei um celularzinho ali, trouxe a minha preta velha, tive o colo que eu precisava, foi incrível, Olha foi só que beleza. incrível. Mas isso tudo, você vê, eu fiz sozinha, sem música, né? Tem gente que precisa da música para incorporar, ou precisa de ter mais alguém aqui para auxiliar. Então, é o meu domínio, o domínio do meu corpo, é o meu acordo com a minha família espiritual, e é muito bem resolvido isso aqui dentro. Você falou um ponto importantíssimo aí. É a nossa família espiritual. É nossos guias, né? Exu, Pombagira, Preto Velho, Preta Velha, Caboclos, todo faz parte de uma família espiritual. Ou seja, nós somos literalmente filhos e filhas desses guias. Logo, você, nesse momento, tem total liberdade para estar com a sua família, né? É um momento que nós Sim, precisamos estar tanto com a nossa família espiritual quanto com a nossa família carnal. O que não difere muito, né? Então a gente precisa ter momentos específicos, assim como todo ritual que nós temos na Umbanda, temos que ter um momento para termos esse contato com a nossa família espiritual. Então, sei lá, ver qual que é o melhor horário para você. O melhor horário é às 10 da noite, o meu melhor horário é, sei lá, 10 da manhã. Cada um tem o seu horário melhor que você se sente mais afinizado, né? Está dentro de uma vibração de sintonia, que você está mais tranquilo nos pensamentos. Se não está tranquilo no pensamento em momento algum, tira um momento para isso, né? Tenta fazer uma réplica do que é um terreiro para dentro de sua casa. O que é uma réplica? Não precisa ser igual, né? Mas assim, você tem o seu lugarzinho que serve como altar, aquilo já é um congá para você. Você tem o seu lugarzinho que tem a sua firmeza de esquerda, aquilo lá já é, entre aspas, a sua tronqueira.
Você tem lá um incenso, aquilo já serve como um defumador, né? Então você tem ali Sim. o seu, né, a sua velinha. Você não tem nem vela nem nada disso. E aí, como que a gente faz? Dá para fazer? E assim, só complementando o que você falou, que é muito importante você sentir qual a energia que você está vibrando na tua casa, né? Qual a energia da tua família, qual a energia que está vibrando a tua casa nesse momento. Então você tem que preparar o ambiente. Eu incorporei ela no domingo, eu não estava ali assistindo o Faustão e vim aqui fora e falei, vem cá, vamos É, lá. Não, eu realmente me exato. preparei. Eu vesti o branco, eu pus a guia, eu defumei, eu firmei meu anjo de guarda, eu firmei a minha esquerda, eu pedi licença. Então tem O realmente sagrado no sagrado, né? o sagrado no sagrado. E não tem nada mais sagrado do que a nossa casa. Não é Uhum. nada É mais uma, sagrado do é, que a nossa casa. eu falei isso numa live, não lembro qual agora, nessas que a gente fez aqui, que aquilo que, acho que foi com a Fran até, aquilo que você vibra na sua casa, ou melhor, aquilo que você vibra dentro da sua casa responde. E ela registra todo esse processo. Aí você pensa, você deveria ter um lugar de aconchego, um lugar onde você está com a família, um lugar onde tem o amor que você tem por ti ou por quem está lá com você. Ali você tem que emanar o amor, né? O que é positivo. Então, Sim. sua casa é e deve ser tratada como algo sagrado. Então, o que que você emana dentro da sua casa? Quais são os seus pensamentos, suas atitudes? Porque não adianta, Paulinha, concorda comigo? Não adianta nada você fazer o que você fez, por exemplo, eu vou colocar o branco, vou defumar a casa, acender lá o incenso, blá, 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 mas 90% do dia eu passo brigando com meu marido ou com a minha esposa, fico xingando o vizinho, e aí esses 10 minutos só saio para isso. Tá certo isso daí? É a mesma Não, coisa de né? você vestir o branco para ir no terreiro e a hora que você sai, você esquece tudo e tem o preconceito, e tem julgamento, e continua brigando. Exato, Então, exato. PH, eu falo uma coisa que a Umbanda, o primeiro olhar que ela trouxe para mim foi dentro da minha casa. Porque eu tinha Uhum. paciência de atender a senhorinha que chegava no terreiro e explicar para ela quem era Yansan, quem era Ogum. E a minha mãe, eu não tinha. Ela perguntava as coisas, eu falava, pô, mãe, é Ogum, eu já te expliquei. Ogum, secretismo com São Jorge. Olha só, em um determinado momento eu falei, pera, tá tudo errado. Eu tinha que ter Uhum. paciência era com a minha mãe, eu tenho que ter amor com a minha mãe. Então, não é porque eu tenho uma relação íntima com a minha mãe é que eu vou então vou ser muito mais explosiva, porque a minha mãe, eu já expliquei 15 vezes, ela não entendeu. Então, a Umbanda, ela traz muito esse olhar para dentro de casa primeiro. E é isso que é Exato. importante a gente ter um ambiente saudável, um ambiente sagrado, né? Não adianta você ter a discussão o dia inteiro e querer firmar preto velho. Como que vai ser isso, né? Eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo de isolamento serve até para que a gente tente, ou melhor, coloque em prática o que, que é incorporar os valores dos guias, né? A gente sempre fala esse negócio de incorporar valores dos guias na teoria e na prática quase ninguém faz. Então, você vai lá e pede bênção pro preto velho, ok, mas e pro seu avô, pra sua avó, como é que você trata eles, né? Você vai lá, pede bênção para uma pombagira. E aí, e como você trata a mulher dentro da sua casa, sua esposa, sua mãe, né, sua irmã, Tua amiga. tua amiga? Eu falo mais para os homens, né, que tem esse problema para se resolver, né, consigo mesmo, porque não sabe lidar com a energia Sim, feminina e tudo mais. Então, aí tem o lance da hipocrisia que tem que ser cortado. Então, ok, você quer fazer o culto no lar e tudo mais, você quer trazer um banda para dentro da sua casa, perfeito, mas entenda que o que está dentro da sua casa também está fora. O que está dentro da sua casa como espiritualidade também está fora no templo. Então é tudo uma coisa só, vai mudar, claro, vai mudar a maneira que é feito a ritualística, tudo a hierarquia e tudo sim, mais. Mas no contexto sagrado e no contexto do que esses valores vão estar presentes em todos os lugares, né? sim, sim. Né? Então, é muito importante ter isso também. Não adianta só você, eu tenho uma velhinha e água aqui para poder fazer meu culto familiar, mas e esses valores aí que a gente está falando? Você tem, né? Tem que ter. É o que você falou, antes de trazer a Umbanda para tua casa, traga a Umbanda para tua vida. Exatamente. Que isso vai Traga um refletir, banda para a vida. a gente é energia, a gente vai refletir isso, e isso vai refletir na gente. E aí você falou sobre a questão de elementos, porque a gente está falando do incorporar, mas a gente sabe que tem diversas outras formas de se conectar com os guias e de fazer o teu culto no lar sem a Uhum, incorporação, né? Mas eu trouxe exato. aqui, por exemplo, algumas coisas que a gente sabe que a gente está vivendo um momento de pandemia.
Eu tenho certeza, a gente já conversou sobre isso, a gente recebe muita mensagem, por exemplo, de pessoas que ainda moram com os pais não aceitam a religião, então perguntar, eu vi que apareceu uma pergunta, eu posso montar um altar no meu quarto? Você pode, né? Cuidado só com vela, como você vai acender essa vela? Vai deixar essa vela queimando com o teu quarto inteiro fechado? Aí tem questão de saúde, então você pode usar um incenso, você pode usar uma pedra, tem diversos elementos que você pode usar, e você não precisa ter um congá que nem do seu terreiro, né? Ou que nem o terreiro do vizinho. Você pode ter o congá conforme. Eu tô te ouvindo. Então Já tá. tá dando uns É cortezinhos, importantíssimo mas a gente. Tá. Eu que tô cortando? vai dar uma cortadinha agora. Vamos lá. Se tiver travando, vocês me falam. Mas é importantíssimo a gente criar essa conexão de uma forma que seja simples, mas que seja de verdade, né? E mais É. importante ainda, a gente respeitar o lugar que nós estamos. Então, hoje eu sou independente, então hoje eu tenho o meu congá aqui, quem quiser vir em casa vai ver e tem que respeitar. Mas se eu estivesse na casa de alguém, na casa dos meus pais não aceitassem minha religião, eu tenho que respeitar isso. Então, quais são as outras formas de me relacionar com a Umbanda, respeitando também o ambiente que eu estou? Isso é muito importante. Eu vou falar de alguns elementos que você vai poder se conectar com o sagrado de forma simples. A gente começa, eu falei para o Rafa hoje, falei, Rafa, coisa mais simples que é o copo de água. Eu não tenho vela. Não tô saindo, tô sem grana. Tipo, tô passando um aperto aqui dentro de casa com essa coisa da pandemia, tô desempregada, tô sem grana. Um copo de água. Copo de água é Resolve sagrado, tudo, né? água é sagrado. É, Você coloca, você reza, você põe toda a sua energia, sua fé e seu amor nisso. Tá feito, irmão, tá feito. exato. Tem Lembrando que, coisa né, mais linda. não é águas de Oxum, água de Iemanjá, as sete águas, né? As sete águas sagradas. É importante dizer que a água está presente em todas as religiões e a água está presente em todas as religiões de maneira sagrada, no poder, né? A água benta, a água fluidificada, nós temos vários tipos de água. Então, é sim um elemento primordial, é sim um elemento mágico por natureza, né? É Então, vida, você né, tem. Rafa? É vida. Exato, exatamente. Então, ela, se você tem, você não precisa ter mais nada, né? Não Assim, de elemento precisa. físico, né? Não precisa. E aí a gente tem vela palito. Eu peguei aqui algumas cores, mas, por exemplo, eu só tenho branca. Eu quero acender, quero firmar a minha esquerda. Eu quero firmar a minha esquerda, mas eu só tenho vela branca aqui em casa. Tá lindo. Uhum. Tá lindo. É, Acende a vela branca, porque isso aqui é consequência do que vem de dentro. É só uhum, consequência da tua intenção. Qual é a tua intenção? Então, veja bem, exato. também não tenho vela, vamos para outro. Você pode ter um defumador. Eu adoro esse aqui, o espiritual, Rafa. Sim. Esse é Adoro. de aqueles piramidezinha? Esse é o classiquinho da pirâmide. Que macumbeiro que não tem esse aqui, gente? Olha lá. Aqui. É uma Esse aí delícia. é. No dia que eu Esse trouxe a tem cheiro preta de velha, foi macumba também, esse. né? Esse é Você loja de acende e você fala, macumba. putz, que cheiro de loja de macumba. Esse é loja de macumba. Eu trouxe mais. Por exemplo, maçã. Eu peguei a maçã, mas tem frutas, Qualquer legumes. uma, né? Isso. A energia, né? Você tem muito mais propriedade para falar das energias, dos alimentos. É Que isso? isso. Você coloca, você consagra, você é, evoca, invoca, e tá É, sagrado. E tá sagrado. E tá lindo. exato. Então, assim, a gente não precisa ter um congá como o do terreiro, a gente precisa ter o amor, o mesmo amor que você tem dentro do terreiro. Ô, Paulinha, Sabe aquele amor que. só para Claro? complementar, antes que a gente passe dessa parte, você falou da maçã, você falou da água, né? Também a gente tem um. Pera aí, vamos lá, só deixar mais quadradinho o negócio aqui para ficar redondo. Lindo, é isso aí. Olha só, a gente fala que a Umbanda, o maior templo de Umbanda é a natureza. Então, tudo que está no planeta é natureza, é o maior templo de Umbanda. Por quê? Porque os orixás estão ali, nesse ponto. Então, se você tem em sua casa uma planta, você tem um pedaço da natureza dentro de casa. Olha lá, né? Pai Oxóssi e todas as vibrações de todos os orixás que se enquadram e irradiam nessa força. Então, se você já tem só um vasinho ali de espada de São Jorge,
você já tem uma força muito forte ali, né? Um poder muito presente de Ogum, por exemplo, né? E olha só que O que simples, já. Rafa. Você pega uma vela, você pega um copo de água, você pega uma terra de vaso, você pega um incenso. Tá feito, irmão. Uhum. Fechou. Tá Ela já feito. tem um altar e de quebra se torna até um assentamento, não é? Acaba E, se e- tornando um assentamento. exatamente. E também é bom deixar claro, né, Rafa? Você não precisa, você que é médico, você não precisa ter um assentamento na tua Não, não casa. precisa. É Não que, tem, você não modo de dizer, né? O assentamento, o que eu quero dizer? Que ele está, querendo ou não, na natureza está tem. sentado o poder do orixá, não é? Se você Sim, tem com um vaso com uma certeza. planta, está sentado ali o poder do orixá, né? Eu estou querendo dizer no sentido de correspondência. Não é a mesma coisa você fazer um assentamento dentro de um terreiro e você fazer um assentamento dentro de casa. O que eu quero dizer é, está sentado sim a força de Ogum na espada de São Jorge ali naquele vaso. Por quê? Porque você enterrou, nasceu, tem uma vida ali que está em constante movimento, está em constante energia, sempre irradiando alguma coisa, né? E fazendo alguma função. Perfeito, perfeito. E é isso, né? Então a gente vê que tem diversas formas de você se Uhum, conectar. Então não tem exato. desculpa. E mais, oferenda é uma coisa também que muita gente pergunta, mas como é que eu vou fazer oferenda em casa? Será que eu vou ter que ir na encruzilhada? Olha o momento que nós estamos vivendo, é um momento de não Uhum, saia de casa, né? Então você quer fazer uma oferenda, deixa sempre um alguidarzinho para quem tem, senão você pode pegar uma folha, você pode pegar um prato branco, algum elemento assim para você fazer a tua oferenda. Farinha de milho, farinha de mandioca, e aí, enfim, vai fruta, vai do que você sente no coração, oferece, deixa aquilo vibrar, joga no lixo. O que for de natureza, é, eu particularmente, Paula, o que é de natureza eu sempre devolvo para a natureza. Então, fruta, ervas, eu sempre devolvo para a natureza, porque eu sei que isso atua até como um certo adubo ali para a natureza. Mas joga no uhum, lixo, não tem problema. Eu fiz a feijoada de Pai Ogum aqui, por exemplo. Então, a gente vai falar no culto do lar, a gente vai falar, tá, eu não tive festa de Ogum esse ano, ninguém foi em festa de Ogum esse ano. E aí? Como é que faz? Faz um feijãozinho preto. Eu não tinha, por exemplo, todos os ingredientes de feijoada. Então, eu fiz um feijãozinho preto no dendê e foi uhum. lindo. Olha só. Separei um pouquinho para nós e oferendei aqui em casa. Olha que simples, com É, uma é, velhinha. uma das coisas que eu aprendi estudando o hinduísmo, a cultura oriental, né, no sentido, ainda quando a gente faz uma oferenda a uma divindade, a um deva, né, a gente faz a oração, coloca ali os alimentos e depois de um certo tempo, depois de umas 3 horas, número 3 presente, né, depois de 3 horas, dependendo do que você ofereceu, você vai comungar a sua oferenda junto com a divindade. Então a divindade vai tirar a parte, vai plasmar, né, a parte energética para ela, Energética. vai utilizar para aquele trabalho que precisa e você vai ainda consumir para não precisar ter que jogar fora. Lógico, isso depende do que você for fazer, né? Fazer lá, Exatamente. né? Você vai fazer uma carne crua para oferecer para o seu Exu, não vai comer depois a carne crua, né? Ó, a feijoada do Papai Ogum, a que eu oferendei para ele, eu não pus sal. Então, a gente Não ia entendeu, ficar muito bom, né? ficou ali mesmo para ele. Mas fruta, em terreiro a gente sempre faz isso. Quando a gente oferenda a É, fruta no final, a gente compartilha daquilo, compartilha junto, que é é. importante, né? E isso é troca de energia. Isso não tem nada mais lindo do que essa oferenda, do que esse Exato. axé. Isso. Aí, ó, aproveitando o gancho da irmã ali, ela falou uma coisa que eu já comentei numa outra live com relação à vela, só que nesse caso é com relação à oferenda. Veja bem, minha irmã, se eu faço um prato de comida para dar para a Paulinha, por exemplo, eu estou oferecendo esse prato para a Paulinha, ninguém vai pegar. O que significa isso? Se eu ofereço uma oferenda para o Xum, não vai vir Quiumba nenhum pegar aquilo. Não vai vir Egum nenhum pegar aquilo. Então pode ficar tranquilo, desde que você tenha um objetivo. Meu objetivo é: estou acendendo essa vela para Iemanjá, estou oferecendo esse coco para Oxalá. Você está dando correspondência, ninguém vai mexer no que não é dele, né? PH, o Alexandre Comino fala qual que é a maior proteção de incorporar em casa, de oferendar em casa, de acender uma vela em casa, é o teu propósito. Exato. Qual que é o teu propósito? Então, assim, se eu estou em desenvolvimento, por exemplo, quando eu estava em desenvolvimento, é lógico que eu queria incorporar, porque eu queria mais era sentir mesmo os guias chegando, queria ver como é que era, como é que ia ser. Porém, em casa, não, porque eu não tenho preparo, eu não conheço a energia da minha preta velha, eu não conheço a energia do meu caboclo. Hoje eu sei que nós temos muitos cursos de desenvolvimento mediúnico. Você tem aí, né, PH? Eu não Temos. sei como você está atuando nesse momento que nós estamos em isolamento social. Mas ontem a gente teve aula de sacerdócio
com o Pai Alê, e muitos compartilharam que estão continuando esses cursos através do online. Então, veja bem, você que está em desenvolvimento mediúnico, você tem que seguir o que o teu sacerdote ou o sacerdote com quem você faz esse curso te orienta. Não tente fazer algo por você. Se você não tem um médium mais velho dentro da tua casa, ou um médium que seja responsável pela gira que vai acontecer, não faça. Não faça, porque aí sim pode ser perigoso. Você tem que sempre tem que ter alguém para lhe orientar. E esse alguém é seu pai ou sua mãe de santo, sempre. Ah, mas eu não tenho pai e mãe de santo. Então não faz o que você não sabe, né? Ó, Eneida. E quando vem sem querer? Vem o que sem querer, irmã? Ó, uma vez... Ninguém vem sem querer. Começa por aí, né? Ninguém vem sem querer. Se o Egum tá lá com você, é porque você vibrou na força dele. Egum não, Quiumba, né? Porque Egum é tudo espírito, né? É tudo nós. É tudo nós. Uma vez, no terreiro que eu frequentava, a gente tinha uma ordem do Pai de Santo. Então, você que está em desenvolvimento e cambonando, você não incorpora durante a gira. Você vai dar passagem no final, se for autorizado. E um dia eu passei com uma preta velha e ela começou ali a cruzar. E eu falei, a avó tá querendo vir, mas não posso. E eu trouxe. E eu me lembro que eu tomei uma bronca, né? Falou assim, olha, a gente falou, não pode, né? Você descumpriu uma regra. Eu falei, não, mas eu não consegui controlar. Ela que puxou, ela que chamou. Não, mentira. Eu deixei. Eu sou dona do meu corpo. Eu sou dona da minha mente. Exatamente. Ninguém toma nosso corpo, ninguém toma nossa mente. A gente dá a vazão para isso, né? A gente se conecta de alguma forma, com alguma emoção, com algum pensamento ou com alguma vibração que às vezes não é só momentânea, é de um percurso, né? Exatamente. É você ficar facinho ali, mas você tem um momento e um lugar certo. Eu já ouvi muitas histórias, você também deve ter ouvido, vocês que estão aqui com a gente devem ter ouvido muitas histórias de gente que incorpora em bar, gente que incorpora depois que bebeu um monte, enfim. E aí eu pergunto, como é que tá a tua relação com o sagrado, né? Como é que tá a relação com o sagrado com você? Com né? você, exatamente. Que a grande parte das pessoas querem comungar do sagrado só do lado de fora, né? É uma coisa muito superficial, é só do lado de fora. Eu vou no terreiro para poder incorporar o meu guia. Mas você, no momento algum, está entendendo quem é você, o sagrado que habita em você, o respeito que você deveria ter contigo mesmo e com aquelas pessoas que estão ao seu redor. Nesse momento, ninguém pensa, né? Que fica no vazio do ego de querer somente falar, eu incorporo um guia. Mas você diz, eu incorporo o guia, e cadê o incorporar valores? Cadê o incorporar amor? Cadê o incorporar o ser divino que habita em você? Perfeito. Que até sem palavras. E eu trago então, porque trabalhar, o culto no lar também é estudar. Então, como você tem estudado Umbanda e estudar também. Então, para quem está em desenvolvimento, para quem está começando a sentir os sintomas de incorporação, esse livro, PH, ele me abraçou. Ele me abraçou. Esse livro é sensacional, né? Eu buscava respostas e as pessoas mais velhas às vezes não têm a paciência de ouvir. Então, aquela coisa que é de médio iniciante. Então, eu sonhei, eu senti que a preta velha instalou 3 vezes. E o médium mais velho às vezes olha e fala, tá bom. E aí a gente tem essa ânsia de querer saber por que esse livro me abraçou e me respondeu muita coisa. Ele me respondeu muita coisa. Então, é um livro que eu indico para quem está em quarentena e quer estudar, quer entender um pouco mais sobre a incorporação, como que funciona. Médium, incorporação, não é possessão, de Alexandre Comino, nosso mestre. Editora Madras, se você quiser comprar esse livro aí com 10% de desconto, você entra www.madras.com.br e quando for digitar no código de cupom, você escreve PH Alves tudo junto que você ganha 10% de desconto aí. Exatamente. Então, assim, a gente... Esse livro aí, Paulo, desculpa te cortar. Esse livro aí a gente utiliza aqui no desenvolvimento mediúnico como uma cartilha. Todo mundo que entra nos primeiros dias de aula já peço para, um dos livros que vocês têm que ter, que é leitura obrigatória, é Médium Incorporação, não é Possessão, do Alexandre Comino. Por quê? Justamente por isso, porque ele se torna uma cartilha de o tempo todo, de que você tiver alguma dúvida, já está lá para você. Esse livro, ele é um livro tão fácil de ler e ao mesmo tempo um livro de consulta que, eu tô com eu tô mistificando, eu tô fazendo, né,
alguma coisa errada, no livro tá escrito. Pega lá, tem a página de mistificação, né? Tá Em tudo tudo. certinho, tudo perfeito. Então, é um excelente livro para quem está iniciando e para quem já é médium. Porque Exato. você sendo um médium de 5, 10, 20, 30 anos, não importa quantos anos você tem, você ainda está em desenvolvimento. E você vai ter dúvidas. Não existe médium perfeito. Não existe médium perfeito. O médium, por mais bom que ele possa ser no sentido mediúnico, ele ainda é humano encarnado e está sempre passando por suas dificuldades internas. E isso vai influenciar na mediunidade. Perfeito, 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 perfeito. Perfeito. E o culto no lar você também pode fazer, né, Rafa? A gente falou daqui da incorporação, a gente falou dos elementos que você pode usar, e você pode sentar, fazer uma oração, cantar alguns pontos, né? Acho que é Louvar primordial até, né? mesmo, né? Cantar o ponto é Sim. a coisa mais simples. Coloca um pontinho ali, deixa tocar e vai que vai, né? Ó, vai ser até bom que aí as pessoas vão aprender a cantar a letra do ponto certinho. Eu sou a rainha de trocar É. palavras. Olha que Ah, eu lindo, gente. também. E esquecer? Esquecer, putz, canta um ponto de algum aí você deu branco. A gente foi fazer um trabalho na mata vou esquecer agora, só porque eu contar. Eu Olha esqueci o lá. ponto. Mas a gente aprendeu um ponto no sacerdócio, e ninguém cantava. O curimbeiro estava incorporado e só eu lá, só no mesmo trechinho de ponto que eu não lembrava mais nenhum. Tem hora que dá o branco. Sim, apaga, né? É Dá o o quem bug. sou eu pra mandar Exu embora. Eu, Sensacional. eu só ficava nesse trecho. Todos os Exus indo embora, eu tava só nesse E o trecho. seu tava, quem sou eu pra mandar isso embora? Ainda tô me questionando quem sou eu. Ainda estou me questionando quem sou eu. Então é isso, eu acho que a gente falou um pouco da questão de cuidar da energia da sua casa, do seu templo, né, do seu templo interno, do seu templo físico, respeitar o ambiente que você está, então é respeitar se você mora com pai e mãe, se você mora com amigos, se você mora com teu marido ou com a tua esposa, ou enfim, com quem você mora, respeitar esse ambiente. Se forem todos umbandistas, perfeito, perfeito, vocês conseguem se reunir, fazer esse culto no lar juntos. Juntos. E vai Exatamente. ser incrível. E livro não falta para isso, né? A gente tem dois livros do pai Rubens, um deles é esse aqui, que eu estou usando todas as sextas-feiras no nosso culto online que a gente faz, né? A forma, Paulinho, Perfeito. tá falando, como que a gente está fazendo? A forma de eu estar junto com os meus filhos espirituais é indicando e dizendo a eles, venham com a gente nas sextas-feiras e nos sábados agora por causa das lives, fazer o culto familiar em casa, que é enquanto eu estou online fazendo um culto familiar que vem desse livro aqui. Manual Doutrinário Ritualístico Comportamental Umbandista. Aqui tem culto para todos os orixás, ensinando como faz todo o processo. Inclusive, se quiser Culto fazer, no lar. firmeza, ó, em Esse casa. livro é sensacional. Esse livro é fantástico, é fantástico. Tem as orações, porque tem gente que fala assim, né? Ah, como que eu vou orar? Como que eu vou lá? Como que eu faço para orar? Meu, simplesmente, como que você conversa com Deus? Oração é conversar com Deus. Oração é você abrir o seu coração e dizer com as palavras da alma o que você sente, né? É simples assim, abrir o seu coração. Não é da boca que sai a oração, é do coração. Nossa, fiquei arrepiado agora. Nossa, eu tô até emocionada. Você falou muito disso na live sábado, né? No culto no lar sábado. Você falou, gente, é para sentir. É a palavra-chave da Umbanda, talvez. É sinta. Sinta. É tudo. Vem muito daqui de dentro. Eu me lembro, quando eu comecei na Umbanda, eu queria acender as velas segunda-feira, então, para determinado orixá, para Exu, na terça-feira para Ogum, na quarta-feira para Yansan, para Xangô, na quinta-feira para Oxum. E aí, assim, eu queria acender todo dia. Isso foi excelente para mim, porque foi uma forma de eu me relacionar com os orixás. Mas chegou um momento que eu comecei a fazer no automático. Então, assim, eu tava assistindo novela ali na sala, eu e meu marido, aí eu falava, putz, nossa, tem que acender vela hoje. Aí eu, Sim. ai, que preguiça. E aí um amigo falou assim pra mim, foi uma lição no começo, que ele olhou pra mim e falou, olha, tudo que você faz por obrigação perde o sentido. Faça com o É, seu coração. é. É óbvio que eu não... Tem momentos que a gente precisa se forçar a fazer.
Sim. Principalmente em momento de desânimo, porque a gente aqui não está 100% com a nossa vibração elevada a todo tempo. A gente tem problemas no dia a dia, a gente tem problemas familiares, a gente tem problemas no trabalho, a gente tem problemas no terreiro, a gente tem problemas pessoais. Então a gente precisa também ter essa luta também, né, com a nossa preguiça ou com o nosso sentimento. Mas é importante você fazer de coração. Os guias me ensinaram muito essa questão da oração. Quando eu vim de uma escola católica, então era Pai Nosso, Ave Maria, era muito... às vezes era automático. De repente, eu parei e falei, não, eu preciso saber falar, preciso saber conversar. Qual é a forma que eu vou conversar? É a forma que eu sou. É a forma que eu sou. Então é muito importante, é óbvio que o estudo ele vai te trazer essa segurança de fazer da sua forma. Porque às vezes, Exatamente. né, o PH, as pessoas vão assistir os vídeos, as pessoas às vezes fazem curso, e olha, eu falo, meu Deus, eu vou ter que entender o que é fator de orixá, como que eu vou... E você está começando, então calma, primeiro entenda quem é Umbanda, entenda o que você sente, isso tudo vem com o tempo. Vem com o tempo. O mais importante é você ser de verdade, estar de verdade, entregar de verdade. Exatamente, perfeito, Paulinho. Inclusive, o que a gente está falando, o que você ressaltou e confirmou de fato, é a resposta do irmão, que está falando como conversar com os guias, dessa forma como a Paulinha citou, né? Eu Como contei conversar com uma os guias. história. Eu contei uma história outro dia numa live interessante de uma amiga, quando acabou a gira, tinha uma imagem de Xangô no Congá e eu tava arrumando minhas coisas, eu olhei, essa minha amiga tava dessa forma, então tava Xangô aqui e eu olhei, ela tava assim. Falei, gente, o que essa doida tá fazendo? Quando acabou, que ela acabou de trocar ideia, eu falei, o que você tá fazendo? Ela falou, não, tava contando pra Xangô, o que tá rolando, o que tá pegando comigo? Aí eu olhei e falei, Uhum. cara, que lindo, porque é isso, com todo o amor, todo o Sim, respeito dela, exato. obviamente, mas é a forma que ela conseguiu, né, Cada chegar um tem a até. sua forma, né? Esse é o lance, né? Esse é o ponto, né? Qual é a sua forma de conversar com o guia? Qual é a sua forma de conversar com Deus? Né? Tem uma passagem muito bonita, né? Agora eu não me lembro quem é exatamente, eu acho que é de Khalil Gibran, né? Eu não lembro se é dele, mas ele fala, né? Ele conta uma história que é mais ou menos assim. Tinha uma criança que estava conversando com Deus no meio da rua, né, né? No meio do caminho, assim, enquanto Moisés estava caminhando, né? E ele viu a criança chorando, chorando não, abrindo o coração com Deus, falando: Ah, Deus, meu paizinho, eu te amo, meu paizinho. Eu queria que você estivesse aqui comigo, meu paizinho, para poder te abraçar. Toda bonitinha, né? Aí Moisés chega perto da criança e fala: Que é isso, criança? É assim que você fala com o grande, onipotente, onipresente Deus? É dessa maneira que você fala com ele, com o Senhor de tudo, o Criador? Você tem que ter mais respeito e se portar usando as palavras corretas, e a criança começa a chorar, né? E ela se desaba em choro e ele continua andando. Ele continua andando, então aparece uma voz: Moisés, você acabou de destruir a única maneira que essa criança tinha de conversar comigo. Muito forte isso, né? Forte, forte Porque cada demais. um tem a sua maneira de conversar com Deus. Você não precisa ser todo formal. Vós, Deus, Senhor de tudo, de tudo. Claro, você pode ser desse jeito. Mas Deus é seu pai. Deusa é sua mãe. Como você conversa com ele? Com o coração. Uma vez eu vi uma série esses dias. Eu vi junto com a Fran, minha namorada, esses dias, uma série besterol, né? Um dos personagens fala com Deus assim, né? E aí, bro? Cara, você não sabe. Aconteceu tal coisa, me tira dessa, por favor. Tipo, conversa como se fosse um amigo dele mesmo. Por que que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas colocam Deus tão distante, com medo, porque esse negócio de Deus punidor, né, faz a gente se distanciar dele. E achar que tem que Sim. ser tudo formal, né? Tem que ser o Senhor Deus e tudo mais. Tudo bem, não tem importância nenhuma ser desse jeito, mas ele está com você. Você pode Não se adianta abrir e nada, falar. né? Você pode se abrir e falar com ele da maneira que você quiser. E é assim que você vai falar com os seus guias, e é assim que você vai falar com os seus pais e mães orixás, com o seu coração do você mesmo.
Eles não vão te julgar se você falar com gíria, se você falar errado, se você falar trocando palavras, se você nem saber falar, sabe. Como cultuar Olha, em casa, Paulinha, então? Com o coração, com você só sendo você isso. mesmo, Ó, né? a Mônica tá falando que ela não sabe fazer as saudações. Tudo bem, você vai aprender. Por isso que é importante você estudar. Quando você estuda, o PH ele conta uma história num vídeo no YouTube dele que ele saudava. Como é que você saudava, Exu? Foi a primeira vez que eu fui numa gira de Exu. Foi a primeira vez que eu fui numa gira de Exu e eu ouvia a seguinte frase: Exu é bom demais. Maravilhoso! E eu convidei um amigo meu uma vez, depois da gira, eu falei, meu, vocês têm que ir na gira de Exu, cara, lá, por quê? Porque eu achava que o bagulho era muito do mal, né? Porque tem muita gente que achava isso, né? Ainda acha. Então, a gente falava que era ruim, que era coisa do capeta, não sei o quê. Mas, cara, no meio do ponto eles falam, Exu é bom demais. Eu falei, meu, olha isso, cara. E eu ouvia nitidamente isso, Paulinha. Nitidamente eu ouvia isso. Talvez era o que você Incrível. até precisava ouvir naquele momento, Exato, né? exato. Exu é Talvez não bom era. Talvez demais. era o próprio Exu falando. Ouça isso aqui, ó, pra você ver como é. Exato. Tira, Então, né? assim, Quebrou uma crença até ele falar a real, né? opa, opa. E aí, quando você estuda, você começa a se conectar de outra forma. Então, por exemplo, eu não sei saudar Oxalá. E existem algumas formas. Tem gente que só sauda assim, Oxalá, Oxalá, meu pai, epa, babá. O que, que quer dizer? Como saudar? Encontra a melhor forma. Se você ainda não sabe, você fala Oxalá, meu pai. Né? Iansã, minha mãe. Iemanjá, minha mãe. Olha que lindo. Desde que venha do fundo da sua alma, do seu coração. Se você ficar seguindo muitas regras, mas o mais importante é que você fale com o seu coração, com o seu Exato. coração, né? Se você ficar aprisionado em regras ou eu quero fazer como o PH faz, eu quero fazer meu ritual igualzinho o PH faz, não vai dar certo, porque não é você, Não é não você. é É, você. é. É a Perfeito, Paulinho. pluralidade da Umbanda, né? Exatamente. E aí vem um ponto, né? Como você pode saudar já que você não sabe? Além de tudo isso que você acabou de dizer. Saudar é simplesmente agradecer, falar, eu saúdo a sua força. Eu saúdo a sua força, mãe Oxum. Eu saúdo a sua força, meu pai Oxalá. Pronto, acabou. Não precisa ter palavra em Yorubá. Não precisa aprender em Yorubá para falar, para saudar Mas é, ninguém. mas é importantíssimo, né, Rafa? Você entender também que o oraiê ou É laroie, um né, mantra, né? tem É um mantra, né? exatamente, É uma tem uma palavra de poder. força. Isso. Lógico. Então, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá, né? Assim como os elementos, né? A gente fala, ah, não tenho nada, não tenho elemento nenhum, só tenho um copo de água. Vai ajudar? Vai. É a mesma coisa com a saudação. Agora, você tem uma vela, eu tenho uma imagem, eu tenho um cristal. Você está complementando aquilo, aquilo está dando mais força. Agora, eu tenho a palavra-chave para saudar. Beleza, ótimo. Mas não vai ser você não ter isso que não vai fazer você se ligar ao guia, ao orixá, ao Deus, enfim, né? Por isso o estudo ele é base para você fazer um culto no lar com segurança, com segurança. O estudo ele vai e Exatamente. existem, o canal do PH tá aí, tem o canal do Pai Alexandre, tem diversos canais que estão aí com muita informação de qualidade, de qualidade. Então é Tem o importante. Instagram da Paulinha também, né? Ah, o Instagram da Paulinha, gente, o Instagram da Paulinha vai lá, um ponto banda. É, vai lá que tem bastante vídeo da Paulinha fazendo. Também tem YouTube também, tá falando aí, mas tem YouTube também. A gente tá meio parada com o YouTube, porque, enfim, problemas de saúde aqui em casa. Isso tudo, olha só, como é culto no lar e quando você tem uma mediunidade mais desenvolvida, né? Mais segura com os teus guias. Quando meu marido estava num processo de dores, enfim, antes de iniciar o tratamento, eu fui dormir, eu estava entrando num processo de transe e eu senti que alguém se aproximou, não de incorporar, tá? A gente sente uma energia de alguém se aproximando e aí começou a me ditar diversas coisas que eu deveria fazer. Eu dormi, porque eu já estava num processo de transe, dormi, vim tomar café da manhã, me veio tudo que foi falado, eu anotei, e aí era um ritual de cura com meu marido em casa. Olha só. E aí, olha onde entra também a questão de você olhar para o outro e entender qual é o posicionamento dele perante a sua religião. Eu falei, amor,
eu fui intuída para fazer um processo assim, 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 um ritual de cura. Você Uhum. topa? Ele olhou para mim e falou, Uhum. topo, topo. Show. E Olha só aí, que legal. a hora que eu vim preparar o ambiente, e foi, como ele estava num processo de muita dor, foi até, ele começou a se tremer inteiro. A gente, enfim, foi como se fosse um ebó até, com ovo. E aí, a hora que tava passando o ovo, ele começou a falar, eu tô passando mal, eu tô passando mal. Eu falei, calma, vamos terminar, e aí você sai. E eu achei que ele tava passando mal da doença. Do jeito que ele saiu, eu finalizei aqui, corri e medi a pressão dele 12/8, linda. Eu falei, olha o que é a entrega na energia dele dentro de um ritual, né? Ele não tem Perfeito. a fé que eu tenho em Obaluaê, mas eu fui acendendo, por exemplo, a vela de Oxalá, expliquei, olha, essa aqui é a vela da fé. A vela de Obaluaê, essa aqui é a vela da saúde. A vela de Nanã, essa aqui é para transmutar. Essa aqui a gente vai Legal. mudar. Então, assim, eu fui fazendo um trabalho, ó, a pipoca, o que é a pipoca com dendê, o ovo, o que é o ovo. Então, eu fui mostrando para ele, na linguagem que ele entendia, e ele entrou com fé dentro de casa, um trabalho de cura. A parte do cemitério eu não contei. Falei, eu já vou dar uma saidinha, eu já volto. Tô brincando, Vou, contei ali, sim. vou até ali e já volto. Ele fica assim, ó. Mas ele super respeita. Que legal. Mas que lindo, hein, Paulinha? Que bom isso. Isso é bom, né? A entrega, a fé, é tudo, né? Tá vendo? Ele não É, precisou saber tudo, porque ele já tem o mais importante, a fé, exato, né? exato. É Essa como se troca, você né? fosse é como se você fosse o guia e ele fosse o médium. Ele teve a fé, ele se entregou a você por amor, por confiança, e ele recebeu isso. E o É a mais louco mesma é coisa, né? isso. E aí entra, eu trago isso de exemplo porque eu acho muito interessante essa vivência que eu tenho. A gente está junto há muitos anos, a gente está junto há 18 anos, e eu nunca tentei converter ele. Nunca. Eu Uhum. sempre respeitei, por exemplo, eu ia para terreiro de sexta-feira, ele falava assim, eu falava, amor, quer alguma coisa? Ele falava, não. Mas tinha dia que ele falava, reza por mim hoje. E tem uma história, posso contar uma história com o chumirim dele, que é Claro, pode, maravilhosa? né? Por favor. Era uma, eu cambonava na época, ele falou assim, baby, reza por mim hoje. Eu falei, rezo. Fui cambonar, tava cambonando quem? Exu Caveirinha. Hum. Foi chegando no final da gira, falei, não vai dar tempo de eu passar e eu preciso pedir pelo Kleber, porque ele nunca pede, ele pediu hoje, eu preciso. Falei, seu Caveirinha, queria pedir pelo meu marido, ele pediu pro senhor, dar uma olhadinha nele. Pegou uma vela preta, falou assim pra mim, você vai chegar em casa e vai pedir pra ele acender essa vela na porta do lado de fora de quem entra, do lado esquerdo. Eu falei, então, pode ser eu. Eu falei, como é que eu vou dar uma vela preta pro Kleber falar que o Chu Caveirinha falou pra ele acender? Ela falou, Uhum. Caveirinha falou, não, você vai acordar ele e eu vou passar lá de madrugada, você vai saber que eu passei, porque eu vou te cutucar. Aí eu falei, minhas almas, né? Cheguei em casa, e eu chegava tarde do terreiro, cheguei em casa, ele dormindo, porque ele trabalhava no dia seguinte. Fui lá no quarto, amor, ele, Falei, vem cá, eu com a vela aqui atrás, ó. Não vou mostrar a vela preta, não. Aí, do jeito que eu abri a porta da frente, ele já foi fechando. Eu falei, não, não, tem que acender a vela. Aí eu dei a vela, assim, ele foi acender. Eu falei, então, aí você pede pro Chu Caveirinha? Pro Chu Caveirinha, que ele veio te ajudar. A nossa casa, a gente mora numa rua que é uma esquina de Pombagira, né? Um T. É. Então Uhum. bate muito vento no nosso corredor. A vela queimou inteira. Acordei de madrugada com um beliscão no dedão do pé. Aí eu falo, você não tem como ter fé? Mas ele Não foi, é? ele acendeu. A hora que eu falei, Chu Caveirinha, ele fez assim pra mim, Eu fiquei imaginando a acendeu. cara dele nessa hora aí, né? Caveirinha. Hã? E você acredita que quando toca o ponto, sabe aquele ponto? Exu Caveirinha, vem. Ele Sim. ama, ele adora esse ponto. Esse ponto é mas bom demais, né? É bom Nossa. demais. Exu é bom demais. Paulinha, deixa eu te perguntar, a gente tem alguns minutinhos aí antes de encerrar. Aquilo que você falou, passou para mim hoje dos tópicos, tá faltando alguma coisa aí? Não, a gente falou do estudo, a gente falou da energia da casa, do ter uma motivação, de ter um propósito para incorporar em casa. Caso contrário, mantenha a tua conexão. Acho que a gente não falou de meditação, que é um instrumento, essencial, né, para você se conectar. Então você pode deitar, acender um incenso, pôr uma música de meditação ou fazer uma meditação guiada. Né? O PH acho que tem um grupo, Uhum. né, PH, de meditação, para quem não consegue É, fazer a gente tem um sozinho. canal no Telegram lá, que eu tô postando um monte de coisa de Umbanda, tudo que eu
tudo que eu publico também costumo postar lá. E também estou mandando alguns áudios de meditações guiadas também para quem faz parte desse canal. Então, é uma oportunidade para quem quiser aprender, né? Fazer meditação. Além de estudar sobre Umbanda, tem tudo lá. É É porque só entrar no é importante, destaque aí. né, você encontrar a forma de se conectar com o teu guia, né? Então, É, você pode deitar e imaginar que você tá numa mata, do lado de uma cachoeira, você pode deitar no colo da preta isso. velha, do preto velho, você pode ir para um lugar, para uma encruzilhada e conversar com seus guias de esquerda. Isso tudo usando a tua imaginação, né? E imaginando esses lugares, indo para esses lugares com a tua alma, com o teu pensamento, com o teu sentimento, você vai atrair eles para próximo e com certeza você vai começar uma conexão muito mais afim com eles. E aí você vai É, começar a ouvir no dia a dia, enfim, mas é importante a gente ter todo um comprometimento também. Então, se você é um médium de incorporação, você tem na família, você vai fazer o culto no lar, tenha a data, tenha a hora, tenha comprometimento com isso de uma forma séria, né, Rafa? isso, exatamente. Você quer um livro de medita que tem a parte de meditação para um bandista? Chakras na Umbanda. Um livro muito bom aí, né? De um escritor muito bom, revelado, escritor revelado. Então, tem uma parte do livro que só tem as meditações para os orixás, né, Paulinha? Você chegou a dar uma olhada nessa parte? Sim, sim, Muito bom, né? é incrível e é preciso isso. Você vê que É, são formas simples, mas que são formas que te conectam muito forte, assim. isso. Com uma Exatamente. pedrinha, você pode pegar uma Uma pedrinha, por exemplo, pedrinha. eu tenho essa pedrinha de Mãe Oxum que eu adoro, então eu posso deitar, eu posso colocar ela aqui, eu posso colocar ela no coração. O que que eu quero atuar? Onde eu quero atuar? Eu posso trabalhar de Perfeito. várias formas, né? Exatamente. Paulinha, muito, muito bom conversar contigo. Eu Foi que agradeço. sensacional. Faça aí seus convites para suas redes, para qualquer coisa que você precisa aí para o pessoal que está vendo que não te segue ainda. Eu quero de antemão te agradecer por você ter dado essa oportunidade de a gente conversar aqui, de você ter tido um tempo para que a gente pudesse conversar aqui, falar da sua experiência, contar a sua história. Muito bom essa troca. Axé, meu irmão. Obrigada. Para mim é uma honra. Sempre te admirei. Quando eu te conheci, eu fiquei aqui Gratidão. parecendo uma boba lá na tua frente. Ai, PH, tudo bem? Que eu gosto mesmo. Então, já estudava PH. Então, uma satisfação mesmo para mim estar aqui. Eu tenho um canal aqui no Instagram, que é 1.banda. Quem quiser, às vezes eu escrevo texto. Eu escrevi um texto de Exu Marabô agora que tá... Escrevi não, né? Um texto que ele me ditou em agosto, que tá excelente, que fala sobre a consciência coletiva que a gente precisa ter e não seletiva. Então, quem puder também Uhum. vai lá ler, que tem bastante texto. Às vezes eu posto vídeos. Enfim, eu tento trocar o máximo que eu consigo. Ali eu falo que é o meu cantinho do amor, eu não tenho um compromisso de todo dia postar algo, mas quando eu posto com muito amor, podem acreditar. Verdade, Axé para verdade. todos que estavam aqui. Muito feliz por essa repercussão. A gente teve uma audiência excelente para essa segunda-feira, adorei. Teve mesmo, Muito muito obrigada bom. mesmo. PH, é uma honra estar aqui com você. E amanhã eu vou Gratidão, estar Paulinha. nós vamos falar de Yansan. Você fez o culto de Yansan no sábado. Amanhã nós vamos Isso. falar de Yansan com a Tati Fissori, que é uma sacerdotisa Inclusive, maravilhosa, ela tá filha aí de vendo a gente. Eu Iemanjá. quero agradecer muito ela, muito axé, meu irmão. Um abraço bem forte, de distância, né? Porque a gente não pode estar junto aí, mas que você seja abraçada de coração. Seus guias estejam sempre te iluminando. Gratidão por ter auxiliado na divulgação também desse trabalho nosso aí que a gente está realizando. Que legal. Então, amanhã que horas que vai ser? Amanhã, às 7 horas, vamos falar de Mãe Yansan e vem babado, hein? E Aí vem babado. sim. Vai ser Gratidão, demais, Claudinha, que axé. estava também aí pra gente. A Clau estava aí, meus filhos e minhas filhas espirituais, axé para vocês. Sempre Ana muito bom. Calassi. PH chama a mãe Carol para dar uma olhada na live. Para fazer. A mãe Carol, Carol de Oiá, é isso? Será que é dela que você está falando? Deve ser. Então é isso, gente. Se quiser entrar lá no grupo do Telegram, depois você entra lá na minha bio, na minha biografia, lá tem o Linktree ali, você clica lá que lá tem o grupo do Telegram para você entrar, ou no Story mesmo, nos destaque lá, tá bom? Fica mais fácil para todo mundo. E não se esquece de seguir a Paulinha aí, eu vou subir esse vídeo no IGTV e vai ficar disponível 24 horas para vocês divulgarem aí e chamar para quem não assistiu ainda, dar uma olhadinha. Gratidão a Axé. todos, muito, muito axé. Exu é bom demais. Valeu, Paulinha. Adoro! Axé, obrigada, irmão. Boa semana a Axé todos. para todos nós.